Olá! Vamos apresentar a cronologia da Covid-19, principais dados e notícias veiculadas até os dias atuais. Antes de quaisquer questionamentos, todos os dados, informações e notícias foram extraídas da internet, cujas fontes encontram-se na descrição deste vídeo. Para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as próximas notificações de vídeos e deixe seu like. Vamos lá! Em 12 de março de 2019, sim, isso mesmo que você ouviu, março de 2019, a Universidade de Barcelona detecta traços de coronavírus nas águas espanholas. Estudo publicado pela Universidade de Harvard sugere que Covid-19 poderia estar circulando na China desde agosto de 2019. Na França foi detectado um paciente com exames torácicos anormais, típicos da Covid-19. Duas amostras de águas coletadas em Santa Catarina, Brasil, detectaram SARS-CoV-2. Em janeiro de 2020, equipe de médicos especialistas chineses encontraram um paciente com sintomas típicos do vírus. Entre 8 e 18 de dezembro de 2019, foram identificados 07 casos, diagnosticados com Covid-19 posteriormente, vinculados ao mercado atacadista de frutos do Mar de Huanan, em Wuhan. Em 12 de janeiro de 2020, a televisão central da China publicou que em 12 de dezembro de 2019, teria sido detectado um novo surto na cidade de Wuhan, China. Em 21 de janeiro de 2020, o Centro Chinês para Controle e Prevenção de Doenças CCCPD publicou um artigo afirmando que o primeiro grupo de pacientes com pneumonia de causa desconhecida foi identificado em 21 de dezembro de 2019. Dois médicos com suspeita de infecção foram colocados em isolamento. Laboratório identificou amostras coletadas em 24 de dezembro de 2019, na China como sendo mais próximo ao coronavírus de síndrome respiratória aguda de morcegos. O hospital em Wuhan, China, recebe 4 indivíduos com pneumonia e todos trabalhavam no mercado atacadista de frutos do Mar de Huanan.
O oftalmologista chinês Dr. Liu Wenling publicou no fórum WeChat que um grupo de pacientes teriam sido diagnosticados com SARS e colocados em quarentena no Hospital Central de Wuhan. A China informa a Organização Mundial da Saúde, OMS, a respeito de casos de pneumonia de causa desconhecida detectados em Wuhan. Barracas do mercado de Huanan foram desinfetadas por oficiais do governo chinês, e vendedores do local foram orientados a utilizarem máscaras. Emitido comunicado de urgência sobre o tratamento de uma pneumonia de origem desconhecida, pela Administração Médica do Comitê Municipal de Saúde de Wuhan. Especialistas da Comissão Nacional de Saúde chegam em Wuhan para liderarem uma investigação. O Centro Chinês para Controle e Prevenção de Doenças enviou especialistas para apoiar a investigação e controlar a situação. Em 2020. Casos confirmados com 2019 na China. – 44 casos confirmados com 2019 na China. O oftalmologista Dr. Li foi convocado pelo regime chinês e acusado de divulgar informações falsas, forçado a assinar um termo se declarando culpado. O chefe do Centro de Infecções da Universidade de Hong Kong, o Pak Leung, alertou que a cidade deveria implantar sistema de monitoramento mais estrito em relação à nova pneumonia. Alertou ainda que o Ano Novo Chinês poderia trazer um aumento do número de casos. – 59 casos suspeitos na China, sendo 7 em condições críticas. Autoridades chinesas censuraram a hashtag OneSARS e começaram a investigar qualquer um que estivesse disseminando informação incorreta em relação ao surto. Uma chinesa de 36 anos é colocada sob tratamento isolado na Coreia do Sul por ter visitado a China e apresentar tosse e febre.
O oftalmologista Dr. Li começou a apresentar sintoma de tosse seca. O oftalmologista Dr. Li apresentou febre. Tailândia notifica o primeiro caso de Covid fora da China. O oftalmologista Dr. Li foi hospitalizado. Os pais de Li também foram hospitalizados no mesmo hospital. China registra 3 mortes e 200 pessoas afetadas. Oficialmente, os registros começaram a ser realizados somente em 22 de janeiro de 2020. Nesta data, o número de casos confirmados chega a 557 pessoas, distribuídas em 06 países, e 17 mortes, na China. O governo chinês obriga dezenas de milhões de pessoas a cumprirem quarentena. Pequim cancela festas de Ano Novo Chinês. Em 23 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declara que o novo tipo de coronavírus 2019 não configura uma emergência de saúde pública de importância internacional. A essa altura, já são 655 casos confirmados, distribuídos em 8 países, e 18 mortes na China. Após diversos testes negativos, Dr. Liu Wenliang testa positivo para coronavírus. Após 7 dias, a Organização Mundial da Saúde declara que o novo coronavírus constitui emergência de saúde pública de importância internacional. Com um total de 8.235 casos confirmados, distribuídos em 20 países, e 171 mortes na China. A Suprema Corte Popular repreendeu a polícia por punir Dr. Li e demais médicos. Primeira morte confirmada fora da China é relatada nas Filipinas. Aos 7 de fevereiro de 2020, falece o oftalmologista Dr. Li. A Organização Mundial da Saúde declara que a primeira variante do vírus não surgiu no mercado de Wuhan. Após introdução de medidas de contenção em massa,
o número de casos começa a diminuir na China. O OMS anuncia que a nova doença infecciosa seria chamada de Covid-19. O navio Diamond Princess, atracado em Yokohama, Japão, com cerca de 175 infectadas. Dias seguintes, quase 700 pessoas são infectadas a bordo do navio. Estádio de San Siro, em Milão, Itália, concentra 44 mil torcedores. Dois mortes dentro do navio Diamond Princess. Carnaval no Brasil, São Paulo, movimenta cerca de 3 bilhões de reais, com público de 15 milhões de pessoas. Carnaval no Brasil, Rio de Janeiro tem público de 10 milhões de pessoas. Carnaval de Veneza é cancelado. O oftalmologista Dr. Lee foi condecorado pela Comissão Nacional de Saúde por combater a Covid-19. Aos 11 de março de 2020, Organização Mundial da Saúde declara pandemia do novo coronavírus. Nesta data, já se contabilizavam 127 mil casos, distribuídos em 112 países. O total de mortes chegava a 4.611 em 33 países. Itália fecha todas as lojas, exceto supermercados e farmácias. Na Espanha, 70 mil pessoas e outros 3 municípios entram em quarentena. França fecha todos os locais públicos não essenciais após meia-noite. Eleições na França têm participação de 47 milhões de eleitores. A Itália ultrapassa a China em número de mortes pela Covid-19. Pela primeira vez, não foram registrados novos casos em Wuhan, China.
Califórnia ordena que população fique em casa, cerca de 40 milhões de pessoas. Em 20 de março de 2020, na China, as restrições começam a ser atenuadas. Enquanto isso, o coronavírus só está começando pelo resto do mundo. Reino Unido começa a implementar medidas de contenção. Índia ordena confinamento nacional. Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio são adiados. China proíbe a entrada de estrangeiros no país. Em 8 de abril de 2020, Estados Unidos ultrapassa a Itália, assumindo o primeiro lugar em número de mortes. Em 27 de abril de 2020, Brasil entra na lista dos 10 países com maior número de mortes. No dia 10 de junho de 2020, o Brasil entra na segunda colocação de países com maior número de mortes no mundo.
Eleições municipais no Brasil têm comparecimento de mais de 133 milhões de pessoas. Em 21 de janeiro de 2021, todos os países do mundo têm casos confirmados em seu território. Em breve, lançaremos um vídeo da cronologia da Covid-19 no Brasil. Fique ligado.